Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o lugar para a gente entender o que acontece no mundo de um jeito direto e sem complicação. E antes de a gente mergulhar no nosso tema de hoje, aquele recado rápido. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de curtir, compartilhar com quem se interessa pelo assunto e, claro, comentar. Isso ajuda demais a gente a continuar crescendo. Bom, vamos lá. Hoje o tema é pesado. A gente vai fazer uma análise bem aprofundada de uma das maiores, se não a maior transformação geopolítica da Europa nas últimas décadas. Com certeza, é uma mudança que está acontecendo agora sob os nossos olhos. Exatamente. Estamos falando da nova estratégia de política externa da Alemanha. As fontes que a gente analisou pintam um quadro, assim, de uma nação em plena reinvenção. É fascinante, porque, olha, a gente está falando de um país que, por gerações, foi visto como a rocha, sabe? O pilar de estabilidade, de previsibilidade do continente. A âncora. A âncora, perfeito. E agora, parece que as placas tectônicas estão se movendo. E como estão? Por quase 16 anos, a Alemanha, sob o comando de Angela Merkel, foi sinônimo de moderação, de pragmatismo, era quem segurava o barco durante a crise do euro, a crise migratória, os anos Trump. Era uma força calma no meio do furacão. Uma força que muita gente, tanto dentro quanto fora da Europa, meio que passou a ver como garantida, né? Sim. Mas o material que a gente tem é muito claro. A era Merkel não apenas terminou, ela está sendo ativamente revertida. Não é uma evolução, é uma ruptura. E que ruptura! A gente está falando de um rearmamento de 100 bilhões de euros. 100 bilhões. Algo impensável há pouquíssimos anos. Completamente impensável. Uma postura de confronto com a Rússia, que basicamente joga no lixo décadas de diplomacia baseada no comércio. E, talvez o mais chocante para quem observa a Europa, um atrito crescente com seu parceiro mais próximo, a França. O famoso motor franco-alemão, que sempre ditou o ritmo da integração europeia. Parece que está engasgando. Exato. Então a nossa missão hoje é desvendar as forças por trás dessa transformação. A Alemanha está só reagindo ao mundo que ficou mais perigoso, ou a gente está testemunhando o despertar consciente de um gigante que decidiu que é hora de redesenhar o poder na Europa, nos seus próprios termos? Essa é a pergunta de 1 trilhão de euros, né? E nesse caso, nem é figura de linguagem. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para entender a mudança, a gente precisa olhar para o que ela está substituindo. O legado da Merkel é gigante. As fontes a descrevem como a chanceler do mundo livre. Sim. A líder que manteve o Ocidente coeso quando tudo parecia que ia desmoronar. Pois é. E o interessante aqui, e vários artigos que a gente analisou ressaltam isso, é o duplo gume desse legado. Por um lado, essa estabilidade era real. E muito necessária. Sem dúvida. Por outro, ela foi conquistada com uma cautela que, segundo os críticos, muitas vezes beirava a inércia, sabe? A crítica que sempre aparece é que, ao evitar conflitos a todo custo, Merkel acabou empurrando decisões difíceis com a barriga. E uma dessas decisões adiadas acabou explodindo no colo do continente inteiro. Exatamente. A política de aproximação com a Rússia, a famosa Wandel durch Handel. A mudança através do comércio. Isso. A ideia de que o comércio geraria mudança. Sob Merkel, a dependência da Europa, e principalmente da Alemanha, do gás russo, não só continuou, como se aprofundou. Com projetos como o gasoduto Nord Stream 2... Era uma aposta, né? Era uma aposta de que a interdependência econômica tornaria a guerra impensável. Uma aposta que a invasão da Ucrânia, em 2022, provou estar catastroficamente errada. Foi esse o choque de realidade. Foi o que obrigou a Alemanha a acordar. Foi o momento em que a ficha caiu. Mas é importante notar, e o material que a gente tem deixa isso claro, que os alertas não eram novos. A Polônia, os países bálticos, eles vinham avisando sobre essa vulnerabilidade estratégica há mais de uma década. Eles diziam: olha, isso não é interdependência, isso é uma arma nas mãos de Moscou. O que mudou não foi o risco, foi a disposição de Berlim em finalmente ouvir. A invasão não criou o problema, só tornou impossível continuar ignorando. O que revela uma verdade bem inconveniente, então.
A Alemanha não podia mais ser só a potência econômica, o bolso fundo da União Europeia. Precisamente. A estabilidade comprada com gás russo barato era uma ilusão, era uma vulnerabilidade estratégica disfarçada de bom negócio. A questão fundamental que as fontes levantam é se a Alemanha quer, fielmente, assumir a liderança política que corresponde ao seu peso econômico. Ou se vai continuar preferindo só pagar a conta e deixar que outros, tipo Paris ou Washington, definam a estratégia. Exato. E a resposta a essa questão parece ter vindo de forma bem clara e bem sonora. Poucos dias depois da invasão, o chanceler Olaf Scholz vai ao parlamento e anuncia a Zeitenwende. Uma virada de era. Exato. E anuncia um fundo especial de 100 bilhões de euros para as Forças Armadas. Esse número, para o contexto alemão, ele é sísmico. A gente está falando de um país que, por razões históricas óbvias, cultivou uma cultura de profundo ceticismo militar por mais de 70 anos. O investimento em defesa era cronicamente baixo. E a situação das Forças Armadas refletia isso, né? As fontes mencionam umas histórias que seriam cômicas se não fossem trágicas. Soldados treinando com cabos de vassoura no lugar de fuzis. Exatamente, submarinos que não podiam submerger, helicópteros que não voavam. A situação era precária. Pois é. A Bundeswehr, que é como as Forças Armadas alemãs são conhecidas, era vista por muitos na OTAN como tipo um caso perdido. Então, o anúncio do Scholz teve 2 pilares. O primeiro foi esse fundo de 100 bilhões para tapar os buracos mais urgentes. E o segundo? O segundo, e talvez o mais importante a longo prazo, foi a promessa de finalmente cumprir a meta da OTAN de gastar 2% do PIB em defesa, de forma consistente. Isso é uma mudança cultural. Profunda. Totalmente. E se a gente conecta isso com o quadro geral, o ponto principal das fontes não é que a Alemanha está comprando tanques Leopard ou caças F-35. Não é só o equipamento, não. É que ela está comprando uma nova identidade. E isso é algo que dinheiro nenhum no mundo pode precificar, mas que certamente vai ter um custo e um impacto para toda a Europa. A Alemanha está sinalizando que não quer mais ser o parceiro hesitante da aliança. Aquele que chegava nas reuniões da OTAN, prometia aumentar os gastos e depois sempre encontrava uma desculpa para não fazer. Isso mesmo. A intenção agora é voltar a ser uma potência militar convencional. Um pilar crível da defesa europeia. É uma mudança de mentalidade que vai muito além dos orçamentos. É uma redefinição do que significa ser a Alemanha no século XXI. E essa nova assertividade, essa nova identidade, não aparece só nos gastos militares. Ela está gerando ondas de choque nas relações diplomáticas, especialmente com Paris. O eixo franco-alemão sempre foi o coração da União Europeia. E é um coração que agora está com arritmia. O que os relatórios mostram é que, desde 2023, as fissuras se aprofundaram. E não são pequenas discordâncias, sabe? É uma divergência fundamental de visão. Como assim? O presidente francês Emmanuel Macron continua defendendo a visão dele de uma soberania europeia, com mais integração, mais projetos de defesa conjuntos, mais dívida compartilhada. Enquanto a Alemanha do Scholz parece estar pisando no freio desses projetos. Exatamente. As fontes citam exemplos bem concretos. Tensões no desenvolvimento do futuro avião de combate europeu, o FCAS. A recusa de Berlim em apoiar novas emissões de dívida conjunta da UE para financiar a transição energética ou a defesa. Perfeito. A análise que emerge do material é que o novo governo alemão, que é descrito como tendo instintos mais nacionalistas, não está mais disposto a seguir a liderança visionária de Paris e simplesmente assinar o cheque. Acabou aquela dinâmica antiga. Parece que sim. Aquela dinâmica de a França tem as ideias estratégicas e a Alemanha paga a conta. Berlim agora toma decisões unilaterais de defesa, como a compra dos caças F-35 americanos, que irritou Paris, e se recusa a ceder mais soberania. Então, na prática, o que a gente está vendo é uma Alemanha mais transacional, mais focada nos seus próprios interesses nacionais, mesmo que isso signifique enfraquecer a coesão com a França. É essa a conclusão. Uma Alemanha mais assertiva, que lidera pelo exemplo do seu próprio poderio, mas talvez menos pelo consenso. E isso cria um vácuo de liderança conjunta bem no centro do projeto europeu. E num momento em que o continente mais precisa de unidade. Vácuo perigoso.
Muito perigoso. E essa nova postura não abala suas relações em Paris. As fontes mostram que a onda de choque mais forte mesmo foi sentida em Moscou. A política alemã para a Rússia, essa sim sofreu a inversão mais dramática de todas. Sem a menor dúvida. A doutrina do Wandel durch Handel, a mudança através do comércio, não era só uma política externa. Era quase um artigo de fé para toda a classe política alemã, da esquerda à direita. Eles realmente acreditavam nisso. Genuinamente. Acreditava-se que construir laços econômicos, como os gasodutos Nord Stream, criariam uma teia de interdependência que tornaria a agressão russa irracional e, portanto, impossível. Uma fé que se provou completamente infundada. Completamente. E hoje essa política não está só morta. Ela é vista em Berlim com uma enorme vergonha, como um erro histórico de ingenuidade. O material que a gente analisou mostra uma inversão de 180 graus. É uma virada total. Total. A Alemanha, que antes bloqueava o envio de armas para a Ucrânia, se tornou o segundo maior fornecedor de ajuda militar para o país, atrás só dos Estados Unidos. A linguagem da diplomacia e do comércio foi substituída pela linguagem da dissuasão, da pressão, das sanções. Deixou de ser a ponte para Moscou para se tornar a muralha. Exato. E o resultado disso é que o mapa geopolítico da Europa está sendo redesenhado de um jeito fascinante. Ao adotar essa postura firme, Berlim se reaproximou de países que sempre desconfiaram da sua política para a Rússia. Interessante. Lendo os relatórios, fica claro que há uma nova sintonia com a Polônia, com os países bálticos, com a Escandinávia. Na prática, o que está se formando é uma nova aliança de contenção no leste europeu. Uma espécie de cordão sanitário contra a agressão russa, mas desta vez com a Alemanha como seu centro de gravidade industrial e, cada vez mais, militar. É uma reviravolta histórica. Totalmente. A Alemanha está assumindo a liderança de um bloco de nações do leste e do norte da Europa, algo que seria politicamente impossível há poucos anos. Ok, então vamos juntar todas as peças aqui. A Alemanha está abandonando o pacifismo do pós-guerra, está investindo pesado na sua capacidade militar, se distanciando da visão federalista da França e liderando um bloco de contenção contra a Rússia. Ela está deixando de ser o gigante econômico adormecido para se tornar um ator estratégico completo. É isso? É isso. E o que nos leva à grande questão que permeia todas as análises. Essa nova Alemanha é uma boa ou má notícia para a Europa e para o mundo? E a resposta, claro, não é simples. Imagino que não. Por um lado, há um argumento muito forte de que é algo positivo. Uma Alemanha mais forte e militarmente capaz pode dar à Europa a tal da autonomia estratégica que ela tanto busca, equilibrando o poder global e reduzindo a dependência dos Estados Unidos. Uma Europa que consegue se defender sozinha, com a Alemanha no comando militar. Esse seria o cenário otimista. Exato. Mas, por outro lado, as fontes também mencionam a preocupação com a reabertura de fantasmas do passado. A ideia de uma Alemanha dominante e rearmada no centro do continente ainda causa um certo desconforto, não é? Sem dúvida. A memória histórica na Europa é profunda. O medo de um poder alemão desequilibrado, mesmo que hoje seja uma democracia exemplar, ainda é um fator latente na psicologia de muitos dos seus vizinhos, sabe? Entendo. A conclusão geral do material que a gente analisou é que ainda é cedo demais para um veredito. Mas o fato inegável, o ponto que une todas as fontes, é um só. A Alemanha acordou. E um gigante que acorda, por melhores que sejam suas intenções, inevitavelmente abala tudo ao seu redor. Então, para resumir a nossa análise, a gente está vendo o fim da era de moderação da Merkel, o início de um rearmamento que quebra tabus históricos, uma dinâmica de poder mais fria e competitiva com a França e uma postura de confronto direto com a Rússia. A Alemanha está se reinventando à força. Exato. E o ponto crucial que as fontes martelam é que essa reinvenção não é uma escolha. É uma imposição da realidade. A Alemanha não está fazendo isso porque quer, mas porque sente que não tem outra opção para garantir a sua segurança e a do continente. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Pois é. A questão provocativa que fica é a seguinte. O projeto europeu, desde a sua concepção,
foi construído sobre a ideia fundamental de conter o poder alemão. Conter através da interdependência e da soberania compartilhada. A União Europeia foi, na sua essência, uma forma elegante e pacífica de amarrar o gigante alemão a um destino comum. Certo. Agora que a própria Alemanha busca mais autonomia e um poderio militar robusto para se defender e defender o continente. O que isso significa para a natureza fundamental da União Europeia? Um gigante que acorda para proteger o continente pode, sem querer, abalar as próprias fundações sobre as quais esse mesmo continente foi reconstruído. Uma pergunta e tanto. Fica aí a reflexão. E com essa provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Queremos saber a sua opinião. O que você acha dessa nova postura da Alemanha? É um risco ou uma necessidade para a Europa? Deixa seu comentário aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!